Olá, seja bem-vindo à redação Nota 1000 Passo a Passo. Nessa aula nós vamos falar sobre repertório sociocultural. Vamos passar aqui agora para a parte, como eu falei, prática de ampliar esse repertório. Oi, seja bem-vindo, eu sou a professora Larissa e estou aqui para ajudar você na sua preparação para o Enem. Eu vou trazer para vocês nessa aula indicações de filmes, de séries, de livros e de fatos históricos, ou melhor, como você utilizar o fato histórico como repertório para ampliar o seu repertório sociocultural. Nada do que eu vou falar aqui exclui o fato de que você precisa ler, de que você precisa acessar esse conteúdo, de que você não pode se deter apenas nos resumos, nas sinopses. Por quê? Porque quando você tem contato com a obra, você se aprofunda, você vê os temas, você forma o seu imaginário e isso vai lhe ajudar no processo de escrita como um todo, certo? De forma geral, quando você tem contato com obras literárias, com obras artísticas, isso vai fazendo com que a sua imaginação melhore e isso vai ajudar você, eventualmente, na hora de escrever, não só para o Enem, mas qualquer texto, tá certo? Então, vamos começar aqui com o cinema. É um tópico bastante interessante a gente falar sobre filmes na redação do Enem, porque o cinema, ele é um texto, é um gênero textual também, né? Muita gente às vezes até não gosta, por exemplo, de ver uma adaptação de um livro para cinema, porque diz assim, Porque não foi igual ao real. nunca vai ser. Por quê? Porque a literatura, o romance, o conto, né, o que for, é um gênero textual e o cinema é outro gênero textual. No processo de adaptação, realmente vai existir essa mudança e isso é fato. Mas, quando a gente pega um filme para colocar como nosso repertório sociocultural, a gente vai estar aproveitando ali dele as suas temáticas. Às vezes a gente tem uma obra, né, cinematográfica, a gente tem vários temas, várias coisas que podem ser exploradas, né, em recorte dentro daquele filme, certo? Então é importante que você tenha contato com a obra, porque aí você vai ter mais segurança na hora de abordar essas temáticas. Para que você cite um filme como repertório sociocultural, é importante que você esteja atento a isso aqui. Primeiro, faça uma contextualização. Não confie que o seu corretor vai conhecer a obra. Todo mundo conhece esse filme. Pode ser que o seu corretor não conheça. Então, contextualize, dê uma pequena apresentação sobre aquele filme, conte um pouquinho da história dele, principalmente no que diz respeito ao recorte temático que você está fazendo, certo? Faça um comentário sobre isso e amarre a sua argumentação. Para qualquer repertório que a gente vai ver aqui nessa aula, seja um filme, seja uma série, seja um livro, qualquer repertório desses, você precisa fazer esses 3 passos. Primeiro, fazer uma contextualização, fazer um recorte e fazer o comentário, certo? Para que você, então, parta para amarrar a sua argumentação. Ok? Vamos ver um exemplo aqui na tela? Nessa redação, o candidato inicia, né, já na introdução, apresentando para a gente esse repertório sociocultural. É interessante utilizar o repertório sociocultural na introdução? Sim, se você vai utilizar aquele repertório como exemplo da sua argumentação de forma geral, do seu ponto de vista, que foi o que o candidato fez aqui nessa redação, certo? Ele utilizou já na saída da introdução dele o repertório sociocultural com um filme. Olha só, em O Jogo da Imitação, o personagem Alan Turing prejudica o avanço da Alemanha nazista quando consegue decifrar os algoritmos correspondentes ao projeto de guerra de Hitler. Ponto. Só uma observação. Lá no nosso Instagram, @nota1000 passo a passo, nós já fizemos um comentário sobre este filme, O Jogo da Imitação. Então, para mais dicas de livros, de séries, de filmes, siga as nossas redes sociais, @nota1000 passo a passo, o link está aqui na descrição do vídeo. E aqui na descrição também você vai ter acesso ao material completo, esquema de aula, temas de redação, folha de redação, cronograma de estudo e mais algumas dicas bônus
que eu vou trazer para vocês exclusivamente nesse material de apoio. Então, não esqueça de passar aqui no link da descrição e baixar o seu material, tá certo? Então, continuando. Diante disso, pode-se observar, desde a segunda metade do século XX, a relevância do conhecimento tecnológico para atingir certos objetivos. Olha o que foi que o candidato fez. Nas duas primeiras linhas, linha 1 e linha 2, ele apresentou o filme. Como eu falei, ele não confiou que o corretor dele já conhecia a história. Ele fez uma pequena introdução. Ele fez uma sinopse do filme aqui? Não. Ele pegou o elemento que ele queria para basear a sua argumentação e ele fez esse recorte aqui, certo? O que ele disse? O personagem Alan Turing prejudica o avanço da Alemanha nazista quando consegue decifrar os algoritmos correspondentes ao projeto de guerra de Hitler. Em uma linha e meia, ele fez a contextualização. Eu vou frisar aqui para vocês que essa contextualização é importante, mas tudo isso que vocês vão fazer tem que ser de forma muito sucinta. Por quê? Porque você tem um espaço pequeno de texto. Então, se você for falar sobre o filme, vai ser uma redação inteira. Você só quer pegar algo dele para basear a sua argumentação. Não esqueça disso. Então, você tem que usar isso de forma bem prática, de forma bem sucinta, para que o seu corretor entenda o que é que você está fazendo, para que você atinja a pontuação máxima aí na competência 2, certo? Então, o nosso candidato pegou o exemplo do que aconteceu no filme O Jogo da Imitação, para dizer que utilizar a tecnologia para avançar alguns obstáculos é muito importante e foi o que aconteceu no início do século XX, lá durante a Segunda Guerra Mundial. Esse filme, só uma observação aqui, esse filme é baseado em uma história real. Então é interessante que a gente veja aqui como ele pega esse repertório e constrói uma argumentação em torno de algo que realmente aconteceu e que foi retratado no cinema. Ponto positivo que a tecnologia tenha sido utilizada para um avanço. Mas aí o candidato continua. Contudo, aí a gente continua aqui, ó. Contudo, diferentemente desse contexto, atualmente utiliza-se muitas vezes a tecnologia não para o bem coletivo, como no filme. Olha que interessante essa ponte que ele fez, esse ganchinho aqui é fundamental para que o seu parágrafo ele tenha coesão, tá certo? Então, como no filme, mas para vantagens individuais mediante a manipulação de dados de usuários da internet. Destarte, é fundamental analisar as razões que tornam essa problemática uma realidade no mundo contemporâneo. Olha só, minha gente, ele vai fazer uma argumentação baseada em pontos de vista opostos. Ele vai dizer que a tecnologia ela pode ser utilizada para o bem, como foi utilizada aqui em Um Jogo da Imitação, e ela pode ser utilizada para coisas negativas, como manipulação e controle de dados, né, que era o tema lá de 2018. Então, é interessante que você veja que ele, na introdução, e esse aqui é um passo fundamental para que a sua redação ela tenha uma nota boa, na introdução ele já apresentou a argumentação dele. O que é que ele vai falar? Vou falar de duas coisas opostas. Como a tecnologia pode ser usada de forma positiva e como a tecnologia pode ser usada de forma negativa. Para basear o meu ponto de vista de que ela pode ser usada de forma positiva, eu estou utilizando o exemplo do filme O Jogo da Imitação. Então é assim que a gente utiliza o repertório de filme, o repertório de cinema dentro da redação. A gente pega, contextualiza, recorta, comenta e amarra na argumentação. Tá certo? Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo as suas perguntas, suas dúvidas, né, para que você entenda completamente como ampliar e como melhorar seu repertório sociocultural, tá certo? Eu vou trazer para vocês mais algumas indicações de filmes para ajudar você nesse processo de preparação para o Enem. Gente, não pense que você não pode ter esse momento de entretenimento durante o seu estudo. Pode, deve, é muito importante. Não, vou tirar essa parte aqui também, viu? Cancela. Cancela, cancela, cancela. Eu vou trazer para vocês mais algumas indicações de filmes para ajudar você na construção do seu repertório.
O primeiro filme aqui indicado é o filme Wall-E, da Disney Pixar. É um filme de 2008, é uma animação, para quem gosta aí de animação. Esse filme é interessante porque ele traz várias temáticas que são boas, né, de fazer uma abordagem aqui na sua redação. Ele fala sobre tecnologia, ele fala sobre meio ambiente, ele fala sobre relações interpessoais, ele fala sobre saúde. Então, você pode utilizar o Wall-E como base para várias argumentações em temáticas diferentes, né? Você pensa assim, mas é um filme que tem um robozinho como personagem principal, então ele só pode falar sobre tecnologia? Não. Por isso que é interessante, como eu já falei, que você tenha acesso à obra. Não fique baseado em trailer, não fique baseado em sinopse ou em análise. Assista a obra. Até porque é um filme tão bonitinho, né? Então, assista, porque isso vai ser interessante para que você consiga formar o seu imaginário através dessas temáticas que são exploradas, certo? Você consegue aí trazer exemplos, né, que são colocados na ficção para basear um elemento real. Isso é o interessante da arte, né? O cinema como forma de arte, a literatura, elas trazem para a gente essa bagagem aí que é bastante produtiva na hora da escrita, tá certo? Então, fica a dica aí para vocês assistirem o Wall-E, filme da Disney Pixar. Outras indicações de filmes tá aqui na descrição do vídeo, no material de apoio dessa aula, senão essa aula vai ficar gigantesca. Então, baixem esse material para que vocês tenham aí outras indicações de filmes para complementar seu estudo, tá certo? Deixa aqui nos comentários se você quer ver, além desses que nós vamos apresentar aqui nessa aula, outros tipos de repertório. Deixa aqui que a gente prepara essa aula para vocês aqui no YouTube, certo?